O Flamengo consulta Endrick para 2026. Lembrando que o Endrick está lá no banco, jogado lá no Real Madrid. A gente sabe do potencial que ele tem. É um bate que vai... Um Nutella, né? Um Nutella. Ai, Palmeiras é líder. Foi um ótimo empate do Palmeiras contra o Cruzeiro. O cara que não analisa futebol, não gosta de futebol, sei lá, tem um mínimo de análise. Eu não sou analista, já falei aqui. Já falei, não sou profissional, não sou nada, sou um torcedor. Mas, porra, tem uma noção, né? Como é que são as coisas, do que é o futebol, né? E hoje, nesse empate de 0-0 com o Cruzeiro, do Palmeiras, é nítido que o Cruzeiro tava jogando muito melhor que o Palmeiras. Pessoal, tem torcedor aí do Palmeiras sendo realista, né? Jogando, escancarando toda a verdade aí nos ventiladores, né? E principalmente ficando preocupado porque chega o final do ano, já começa as especulações de contratações para o próximo ano e o torcedor palmeirense está com medo, né, de Endrick vestir a camisa do Flamengo. Né? Pois é, Palmeiras jogou ontem, não fez uma boa partida, foi favorecido pelo juiz, pelo árbitro, né? Gustavo Gomes merecia ter sido expulso, não foi expulso ainda no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu, inclusive o jogo foi 0-0, ele botou 1-1 e mais foi 0-0, né? Foi um jogo onde colocou o Flamengo novamente na briga pelo Campeonato Brasileiro e os torcedores palmeirenses, tem muitos que acham que foi um grande resultado, não porque o Palmeiras assumiu a liderança isolada, mas o Palmeiras, pelo um tropeço simples, ou um empate ou uma derrota e o Flamengo vencendo, o Flamengo é líder do campeonato. Então, pelo contrário, o Flamengo, depois que a gente viu aquela derrota, achou e ficou preocupado, né? Que poderia ter jogado o campeonato fora contra o Fortaleza, mas não, pessoal. O Flamengo continua vivo, o Flamengo continua na luta pelo Campeonato Brasileiro. Eu me atrevo a dizer, se o Palmeiras cair fora na quinta-feira para a LDU, mais um ano que eles vão passar em branco, né? Mais um ano que eles vão sem conquistar nada e o investimento foi pesado, né? Mas vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem. Créditos do vídeo, deixa o palmeirense falar, link na descrição. Vamos acompanhar. Gente que vai, um Nutella, né? Um Nutella. Ai, Palmeiras é líder. Foi um ótimo empate do Palmeiras contra o Cruzeiro. O cara que não analisa futebol, não gosta de futebol, sei lá, tem um mínimo de análise. Eu não sou analista, já falei aqui. Já falei, não sou profissional, não sou nada, sou um torcedor. Mas, porra, tem uma noção, né? Como é que são as coisas, do que é o futebol, né? E hoje, nesse empate de 0-0 com o Cruzeiro, do Palmeiras, é nítido que o Cruzeiro tava jogando muito melhor que o Palmeiras. Eu vou dizer, né? Pra mim, melhor quem ganha. Mas como ninguém ganhou, eu acho que quem esteve mais perto de vencer o jogo foi o Cruzeiro. O Palmeiras, cara, eu queimando a minha língua, que eu já falei aqui que eu não gostava do Carlos Miguel, hoje ele salvou o Palmeiras. Fez pelo menos umas 3 defesas ali, fundamentais, difíceis, e salvou o Palmeiras. Né? Ele salvou o Palmeiras. O árbitro não expulsou o Gustavo Gomes. Teve essa conversa também. Se você olhar a jogada toda, o Gustavo Gomes primeiro chuta a bola e na sequência acerta a canela do jogador do Cruzeiro. Todo mundo tá falando que é para ser expulsão. Eu compreenderia se ele fosse expulso, de boa. Eu fiquei muito puto com o Gustavo Gomes. Pra mim eu achei uma irresponsabilidade, uma falta de cuidado dele. Ele que é um jogador experiente, velho, um zagueiro velho já, experiente, de seleção paraguaia, faz quantos anos? Fazer uma daquela ali, cara, é pedir pra sorte dele, sorte do Palmeiras, que houve uma interpretação da arbitragem a favor do Palmeiras. Agora, se fosse o contrário, pra mim tava tudo certo, tá? Se ele tivesse sido expulso, eu não ia estar reclamando aqui não, eu ia dar razão, tá? Ia dar razão. Porque a gente tem que ser coerente com as coisas. A gente sabe, né? Eu sou palmeirense, procuro não ser clubista, só que eu gosto de olhar toda a jogada. Eu não tenho formação de arbitragem, não sei o que eu faria ali. Se eu tivesse formação de arbitragem, talvez ia saber o que fazer. Mas pra mim tá tudo certo. Não expulsou, melhor. Claro, sou palmeirense, mas se expulsar também, cagada do Gustavo Gomes, né? Porque foi irresponsável nessa jogada. Eu vi aí já vários sites, todo mundo já detonando o árbitro. Só que ele também, na minha opinião, errou na anulação do gol do Palmeiras, porque o Cássio não tava com a bola dominada na mão, em nenhum momento. Porque ele tava com 2 mãos na bola no chão, em nenhum momento a imagem mostrou isso.
tá? Se foi muito ele, se embananou ali, perdeu a bola e o jogador do Palmeiras, não lembro se foi o Bruno Rodrigues, meteu pra dentro, ou o Souza, um dos dois ali, meteu pra dentro, e aí, cara, o juiz anulou também, tem mais uma polêmica, e outros, o lance, na verdade, esse juiz foi horrível, cara, horrível, picotou o jogo inteiro, dava falta que não era, dava falta que não dava falta que era, cara, um rolo, cara, ruim de novo, a arbitragem brasileira tá um horror. E aí fica dando margem para essas coisas aí que a gente tá vendo hoje, que é o grotesco, né? Erros grotescos, cara, complicado, né? Aí a galera agora qualquer coisinha também vai detonar, é assim. O fato é que o jogo foi uma bosta, o Cruzeiro foi um pouco melhor que o Palmeiras, o Carlos Miguel salvou o Palmeiras, que é verdade, tá? E o Cruzeiro teve ainda o Fabrício Bruno expulso, e eu acho que aí, eu não sei se houve erro de arbitragem, eu acho que não, foi bem expulso, porque ele fez 2 faltas e 2 cartões amarelos, né? Talvez o erro tenha sido não expulsar o Gustavo Gomes, como eu já falei aqui, talvez. Eu não vou cravar nada porque eu não sou árbitro, tá? E aí eu não gosto de opinar em coisa em qual eu não sou profissional. É a mesma coisa do Abel Ferreira. Tá, a mesma coisa do Abel Ferreira. Tirou o Roque, tirou o Flaco. Pô, 18 minutos, velho, segundo tempo, precisando ganhar o jogo pra abrir 3 pontos. Não, ele vai lá e tira os 2 principais jogadores praticamente do time, né, cara? Mas o jogo tava uma bosta, não tava chegando bola nos dois e tal. Apesar que o gol anulado foi uma jogada, o Flaco saiu ali na jogada que ele fez, né? Deu a cabeçada, sobrou a bola, e mesmo assim o Abel tirou ele, né? Tirou, e aí botou o Bruno Rodrigues, então não foi o Bruno Rodrigues que completou, foi o Souza. Tirou o Bruno Rodrigues, tirou o Vitor Roque, pôs o Vitor. Já confundiu tudo. Pôs o Bruno Rodrigues e tal, quer dizer. Tem que, cara, não dá pra entender. Então o próprio Abel desistiu do jogo aí com menos de 20 minutos. Tava conformado aí com esse 0x0. Mas vamos ser líderes. Cara, mas tem muito jogo pela frente, cara. O Flamengo é um timaço. E o Cruzeiro também é um timaço, tá? Hoje eu vi, que eu não acompanhava o Cruzeiro. Hoje eu vejo que o Cruzeiro é um baita de um time. O ano que vem, o Cruzeiro, em contratações pontuais ali, se ele acertar, meu amigo, ninguém pega. Ano que vem só dá Cruzeiro, tá? Porque tá com um timaço dinâmico, criativo, os caras brigador, os caras tem raça, os caras vão pra cima, os caras dribla, tem até esqueci o nome lá, um nome estranho lá do cara que um ponta lá, um lateral lá, fez um fuzuê ali uns tempos em cima da defesa do Palmeiras. Assim, baita do jogador, cara. Vamos ver na escalação aqui que já vai aparecer ele aqui. Ficou menos difícil a situação, né? É um tropecinho do Palmeiras, uma vitória do Flamengo, o Flamengo é campeão. É por aí. Entendeu? E você acha difícil tropeçar? Não. O Flamengo pode tropeçar? Pode também. Mas, cara, eu conhecendo o meu Palmeiras do jeito que eu conheço, cara, complicado, né? E bem na reta final, jogando mal do jeito que tá, é pra acabar, né? Vamos lá, né? Falou. Parabéns aí pros Nutella que estão comemorando esse empate horroroso. Vamos que vamos. Vamos lá, o Flamengo vai jogar aí na quarta-feira a vida também. Enquanto isso, por fora, notícia do mixvale.com.br, que o Flamengo acelera aí a negociação com o Talisca, Anderson Talisca, para 2026, e depois que, segundo a reportagem, ele aceitou aí uma redução salarial. Segundo a reportagem, o Flamengo intensificou as negociações para repatriar o Talisca para 2026, após ele aceitar uma redução significativa de salário. Ele atualmente joga no Al Nassr da Arábia Saudita, mesmo clube do Cristiano Ronaldo, demonstrou interesse em retornar ao Flamengo, lembrando que ele atuou em 2010, na época da base ainda, e a movimentação ocorre em meio ao planejamento do Flamengo para reforçar o elenco, visando a próxima temporada. A diretoria flamenguista busca um acordo financeiro viável para concretizar o retorno. O interesse do Flamengo em Talisca ganhou força após ele sinalizar flexibilidade em seu salário, que hoje ultrapassa 2 milhões mensais no clube árabe. É até pouco, né? Para quem joga na Arábia, ultrapassar 2 milhões é pouco. Mas, então, para ganhar 1 milhãozinho aí tá bom no Brasil, né? A redução seria essencial para adequar o orçamento ao Flamengo, que prioriza contratações estratégicas.
Fontes internas indicam que o Meia, né, o seu Talisca, vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil e ao Flamengo. Lembrando que as negociações começaram em outubro, com reuniões virtuais entre o Flamengo e o representante do jogador. Ele tem contrato com o Al Nassr até junho de 26 e que exige um planejamento antecipado. O Flamengo avalia impacto técnico e financeiro da contratação, considerando a experiência do Meia em competições internacionais, e a torcida flamenguista aí, né, animada com a possibilidade, já se manifestou em redes sociais, destacando o potencial para reforçar o potencial do jogador para reforçar o meio-campo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Começa aqui, daqui a pouco traz, né? Olha só os caras que o Flamengo trouxe no meio de ano, né? Não é? Então, o Talisca é muito possível, né? Hoje não dá pra falar, isso é uma loucura. Não, não é. Olha os caras que o Flamengo trouxe já no meio do ano. Então, tem tudo pra acontecer. Aí tem outra notícia aqui do mercado da bola pra finalizar esse vídeo. Meu Deus do céu. Craque no Mengão, olha, torcidaflamengo.com.br. O Flamengo consulta Endrick para 2026. Lembrando que o Endrick está lá no banco, jogado lá no Real Madrid. A gente sabe do potencial que... Inclusive, ele, no jogo contra o Barcelona, sequer ele vai para o aquecimento quando o treinador pede para os jogadores, né, se aquecer, que vai fazer alterações. Ele sequer vai para o aquecimento, pessoal. Então, realmente está encostado, né? Não sei se realmente vai haver alguma negociação, né? Muito se fala que ele ainda tem interesse de continuar no futebol europeu. Uma coisa é certa, o Real Madrid quer emprestado. Mas eu faço uma pergunta, você prefere, vamos lá, um Sevilha, um Betis, ou tá no Flamengo? Eu acho que não tem nem lógica, né? Sevilha e Betis não vai jogar as principais competições, ele não vai estar na vitrine. No Flamengo ele vai jogar as principais competições, vai estar na vitrine e, consequentemente, talvez numa seleção. Mas para isso é preciso o quê? Diminuir salário, talvez o Real Madrid pagar uma parte do seu salário, né? Isso tem que saber se realmente o jogador está disposto a fazer isso, né? E outra coisa, será que realmente ele quer vir para o Flamengo? Ele tem, é um baita jogador, seria titular em qualquer clube no Brasil e muitos na Europa, na minha opinião, né? Deixando ele jogar, ele vai pegar ritmo de jogo e vai arrebentar. Ele tem estrelas, moleque, ele entra e faz gol. Ele já demonstrou isso no próprio Real Madrid, cara. Só que aí ele incomodou, na minha opinião, ele incomodou a porra daquele, pra mim, na minha opinião, pode falar o que foi, aquele merda daquele Mbappé. Pra mim é um merda, um cara sem caráter. Não tem mau caráter aquele Mbappé. Entendeu? Tanto é que o Real Madrid, depois que ele veio pro Real Madrid acabou. Acabou o Real Madrid, pode ver, hoje tá uma bosta. E vai ver como é que tá o time que ele tava lá, o PSG, o melhor time do mundo. Que coincidência, não? Por que será? Porra, é só trouxa que não vê, é só burro que não vê, tá? Até o técnico saiu de lá, veio pra seleção brasileira. O que você acha? Mas tudo bem. Então o Endrick, pra mim, vítima desse processo todo, né? De repente agora o Flamengo estaria aí, né, de olho no mercado de transferência e fez uma consulta sobre a situação do jovem atacante Endrick, segundo a notícia aqui do torcidaflamengo.com.br, tá? Ele reconhece que o Flamengo reconhece que precisa de um reforço para o ataque e vem Endrick uma aposta promissora para o futuro, com um planejamento voltado para 2026. Contudo, a negociação parece improvável no momento, apesar do interesse do Flamengo. Fontes próximas ao jogador indicam que Endrick e a sua equipe estão relutantes em retornar ao futebol brasileiro agora, mesmo com o Real Madrid buscando um empréstimo para ele, né? Vai querer ficar por lá, né? O Endrick, que tem o apoio do experiente Felipe Luiz, optou por permanecer na Europa, encerrando as possibilidades de um retorno no Brasil neste momento. Inclusive, teve a conversa aí de retornar ao Palmeiras e tal, né? E sabe o que o pai dele falou? Tem que ver a proposta. Qual que é a proposta do Palmeiras para... não tem mais amor aí. Acabou, meu amigo. Pois é, né? Pra quem é palmeirense, conhece a história,
Parabéns, né, cara? Isso aí. Vamos que vamos, né, cara? A vida é assim mesmo, né? Tem que ver a proposta. Ai, que coisa boa, né? Então aí o Flamengo consultou, né? Mas tudo começa com uma consulta, né? Tudo começa com uma consulta. Daqui a pouco a gente vê o cara tá lá. E eu não duvido. Você duvida? Duvida? Vamos que vamos, né? Coloca a tua opinião no comentário aí. Você duvida que o Flamengo... Isso aí, pessoal. A mídia palmeirense discutindo aí o jogo do Palmeiras que o Palmeiras fez contra o Cruzeiro, né? Colocando o Flamengo novamente na briga, né? O Flamengo, depois desse resultado do Palmeiras e Cruzeiro empatando em 0-0, o Flamengo tá novamente na briga. O Flamengo, eu digo aqui a você que o Flamengo vai até o final brigando pelo Campeonato Brasileiro. Claro, eu sempre digo aqui que tudo vai se passar por essa rodada de Libertadores, pessoal. Já imaginou Palmeiras caindo fora, o Flamengo se classificando? Flamengo e LDU na final da Libertadores e o Flamengo com 1 ponto de diferença para o Palmeiras. Aí você tem dúvida que o Flamengo vai até o final disputando esse título? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, eu vou além, né? Para mim, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. E para mim, o Flamengo, se passar pelo Racing, preste atenção. Se o Flamengo passar pelo Racing, para mim também o Flamengo é grande favorito a ganhar a Libertadores. Não tenho nenhuma dúvida. Não é jogo fácil, não tem jogo fácil. Os jogos são difíceis, os jogos são complicados. Isso é um fato. Mas o Flamengo tem time para isso, pessoal. Inclusive, eu acho que teve um erro aí de Felipe Luiz, quando ele tentou escalar o time principal para esse jogo do Fortaleza. Eu acho que isso aí não deveria ter sido feito, né? Acho que o Flamengo deveria ter entrado ali com reservas, né? Para esse jogo. Mas faz parte. Muitos dizem que o Flamengo, muitos jogadores tentaram se poupar, tentaram não sofrer lesão. A gente sabe como é que funciona o mundo do futebol. Mas o torcedor do Flamengo estava preocupado com medo do Palmeiras botar 3 pontos, que na verdade não seriam 3, seriam 6, né? 6 pontos, 6 não, 4, né? São 3 pontos com 2 vitórias a mais. Então, para muitos isso aí é 4 pontos, pessoal. Por quê? Porque o Flamengo só com uma vitória e só um tropeço do Palmeiras não passava o Palmeiras. Agora não. O empate, agora sim. O Flamengo pode sim passar o Palmeiras, né? Com um tropeço simples, né? Se o Palmeiras tropeçar e o Flamengo ganhar, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente espera aí que realmente o Flamengo venha fazer um grande jogo aí na quarta-feira, que realmente o Flamengo venha a fazer um grande jogo, conquistar a vaga na final. Eu acho que seria muito bom para o Flamengo, né, para o torcedor, e vai trazer, pessoal, vai trazer muita confiança, né? Vai trazer muita confiança para o resto da temporada, né? Para a sequência, né? Para a sequência do Campeonato Brasileiro, para a sequência da Libertadores, né, para a grande final. O Flamengo indo com moral, né? Porque muitos estão colocando aí que o Flamengo vai ter uma missão mais complicada do que a do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras perdeu de 3-0, mas eu vejo parte da mídia dizendo que a situação do Flamengo é mais complicada. A situação do Flamengo é mais complicada porque vai jogar fora de casa e só venceu por 1-0, né? E a do Palmeiras é melhor, porque perdeu de 3-0 fora, mas vai jogar em casa, né? A gente só vai saber na quinta-feira, né? Na quinta à noite aí a gente sabe quem teve a missão mais complicada e quem levou vantagem, né? Mas tomara que seja o Mengão. Sobre Talisca, pessoal, toda janela de transferência, Talisca é dado como um possível reforço do Flamengo, né? Toda janela de transferência, Talisca é colocado como um reforço que pode chegar no Flamengo, né? É um jogador de qualidade, é um jogador que já demonstrou interesse de vestir a camisa do Flamengo, então, sem sombra de dúvida, é um jogador que chega para somar. Eu digo que é um jogador que chega para somar. É um jogador que tem qualidade. É um jogador que não tem um salário tão alto, né? Quando se fala em mundo árabe, né? Próximo da casa de 2,5 milhões por mês. Claro, já estaria disposto em baixar esses valores, né? Para jogar no Flamengo. Sem sombra de dúvida, seria mais um bom nome, né? E também tem a questão aí de Endrick, pessoal.
Hendrick, nessa última semana aí, começou a ganhar força o nome dele porque o Real Madrid não quer o jogador. O Real Madrid vai liberar, né? Aí possivelmente vai fazer um empréstimo com o jogador. É uma pergunta que se fica. Será que ele vai vir para um futebol brasileiro ou vai querer continuar na Europa? Na Europa, quais são os times que eles poderiam ser emprestados? Um Sevilha, um Betis. Aí eu pergunto, um Sevilha e um Betis, ele vai para uma Copa do Mundo? Para mim, não. Para mim, longe disso. Para mim, longe disso, ele vai estar fora da Copa do Mundo. E se ele vir para um Flamengo, pessoal? Se ele vir para um Flamengo, será que ele tem chance? Tem chance de disputar uma Copa do Mundo jogando no Flamengo? Para mim, sem sombra de dúvida, né? Vai tá na vitrine, vai estar jogando no principal clube do país, vai estar jogando as principais competições e só depende dele. Só depende dele, né? Mas para isso tem que saber isso realmente o jogador quer, né? Claro, pessoal, nesse momento é apenas especulações. Final de temporada aparecem muitas especulações, muita gente colocando jogador em um clube, colocando outro, mas de concreto até agora não tem nada, né? E outra coisa, depende muito de salário, depende muito de jogador. Eu vejo muito torcedor palmeirense dizer que não, ele não vai jogar no Flamengo não porque ele ama o Palmeiras. Pessoal, vocês ainda estão nessa. Esqueça isso, não existe jogador não ir para jogar num clube porque ama outro. Não existe isso. O que fala mais alto nessa hora é o dinheiro, é a situação. Mas para mim isso aí não tem nada a ver. Claro, cada um tem a sua ideia, né? Se você realmente acha isso, é uma pena, porque vocês estão vendo aí vários exemplos no mundo do futebol que isso não existe, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.